Olha só, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma temática na área de licitações que eu sei que no final alguns vão falar: pô, professor, eu já passei por isso e não sabia dessa informação. Se eu soubesse, eu não teria sido inabilitado naquele processo licitatório, naquele pregão eletrônico. Então vamos lá. Olha só, o artigo 64 da nova lei de licitações, bem como o artigo 43 da lei 866, eles dizem que não é possível, em regra, você inserir um documento na fase de habilitação de forma a posteriori. Ou seja, você deveria ter juntado aquele documento de forma pretérita, né? De forma antecipada. E no momento da habilitação, o pregoeiro verifica que, por exemplo, você não juntou a declaração de ME e EPP, ou então você não juntou, por exemplo, um laudo que comprove que aquele produto é compatível com o produto, com a especificação técnica do edital de licitação, do termo de referência, ou então, por exemplo, você coloca um atestado de capacidade técnica com data posterior à data de abertura da licitação. Aí você pode perguntar: professor, mas isso é possível? É sim, tá? Você pode ter um pregão que ele iniciou-se na data de hoje, terminou daqui 3 dias, 4 dias, 5 dias, e você enviou nos anexos, tá? Você enviou nos anexos um atestado de capacidade técnica com data posterior à data da abertura da sessão pública, tá bom? Lembrando que hoje no Comprasnet, que é o nosso maior portal de compras, né, do Brasil, existem situações que você não precisa anexar previamente esses documentos de habilitação, tá certo? Principalmente se for em licitações agora que levam em consideração a nova lei de licitações e a nova dispensa eletrônica, tá bom? Então vamos lá. Mas professor, qual é o amparo que eu tenho, tá? O que eu posso falar para o pregoeiro? Como eu posso recorrer sobre isso? No sentido de que eu posso anexar esse documento. E é para qualquer tipo de documento? Então, pessoal, é o seguinte, olha só. Toda vez que esse documento que você for juntar, que faltou, né, ou que ele está equivocado, for um documento de mera declaração de um fato pré-constituído, por exemplo, você vai apresentar um atestado de capacidade técnica, mas a sua empresa já realizou aquela obra, aquele serviço, aquela entrega de material. Então é uma situação pré-constituída, você está só fazendo em um documento uma simples declaração, tá bom? Então toda vez que for nesse caso, você está declarando um fato que é pré-constituído, o pregoeiro não pode inabilitar ou desclassificar a sua proposta de imediato. No mínimo ele tem que diligenciar ou abrir prazo para que você corrija isso. Então essa correção, a juntada desse documento após a fase de habilitação, não fere o artigo 43 da Lei 866, nem o artigo 64 da nova Lei de Licitações. Ah, professor, e é o senhor que está falando isso? Não, não sou eu, pessoal, tá bom? Ah, professor, e onde é que está escrito isso? Na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Então, o TCU ele tem recentes acordos e que assevera por mais de uma vez que o pregoeiro não pode inabilitar ou desclassificar o licitante que deixou de apresentar um documento, sendo que esse documento, na verdade, é uma simples declaração de um fato pré-constituído, ou seja, de uma coisa que já aconteceu, que apenas ele vai colocar no papel que fez, que atende, tá certo? Então, fica a dica, se liga, porque às vezes quem não está atento a essa informação, você teve um trabalho danado, se planejou, participou de uma licitação, disputou, quando chega na fase de habilitação você perde para a segunda colocada porque o pregoeiro te excluiu por causa dessa em tese irregularidade, e como você não sabe do seu direito, você às vezes nem vai recorrer e o segundo colocado vai ganhar esse certame aí tranquilamente, quando na verdade você podia sim ficar com a primeira colocação e ter ali uma boa margem de lucro em cima desse objeto de licitação. Então se liga nessa atualização de jurisprudência do TCU e que também se aplica para os tribunais de contas dos estados, porque em regra os tribunais de contas dos estados não são obrigados a seguir a orientação do TCU,
mas eles vão beber nessa fonte do TCU para interpretar as normas de licitações e contratos no âmbito estadual também, tá ok? Então, um forte abraço e até nosso próximo encontro.